Fala, terceiro ano, tudo bem? Bom, dando continuidade, a gente parou nos tipos de agricultura. Essa é a nossa próximo tipo de agricultura, que é considerada a agricultura de rizicultura ou jardinagem. Bom, quais são as características dessa agricultura? Ela também é conhecida como irrigação ou rizicultura. Se vocês perceberem aqui na foto, né, a gente tem um grande uso de água. O principal produto dela é o arroz, porque o arroz é é um tipo de produto que precisa de muita água. Não sei se vocês já ouviram falar do famoso hidropônico, né? O que é o hidropônico? Né? Por exemplo, você tem alface hidropônica, esse tipo de alface que só é cultivado com água. Então, essa agricultura de jardinagem, em alguns locais que chove-se muito, começaram como é que eu posso dizer, ajustar técnicas para que usasse isso a favor. Então, presença forte no Sudeste Asiático, Tailândia, Indonésia e Vietnã, países que consomem muito arroz, uso intensivo do solo, com o uso de muita mão de obra, pouca mecanizada, principalmente familiares de pequenos e médios. Ou seja, nesse tipo de agricultura, como utiliza-se muita água, né, você não tem muito o uso de equipamentos, porque equipamentos não podem ficar constantemente na água, né? Então, esse tipo de agricultura é um tipo de agricultura mais voltado à questão manual. O plantation, ou a chamada monocultura, né? Primeiro, o que é a monocultura? A monocultura é a grande característica do plantation, né? O que é a monocultura? Mono significa único, cultura, uma única cultura, um único plantio. Então, quando eu falo de monocultura, eu estou falando quando você só planta uma coisa. Quando você só planta uma coisa, isso vai gerar degradação do solo. Por quê? Cada tipo de cultura retira um nutriente do solo. Então vamos imaginar, se você só plantar batata, 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 a batata vai tirar todo o nutriente do solo que a batata necessita e vai chegar uma hora que esse solo não vai conseguir se recuperar. Então ele vai acabar ficando degradado, ou seja, ele vai acabar ficando deteriorado. Presente nas ex-colônias europeias, na América Latina, a L é América Latina, África e Ásia. Ou seja, a Europa, quando invadiu os países que ela invadiu, ela usufruía muito do solo e naquela época ela não estava nem aí. Ela queria plantar um único produto, acabar com o solo, até porque não era o solo dela, porque depois ela ia embora. E aí no Brasil, os famosos ciclos do plantation foi com café, cana-de-açúcar e cacau. O Brasil produziu durante anos café, 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 café. Foi um dos países que mais exportou café. Produziu durante anos cana-de-açúcar, exportava para o mundo inteiro, né? Porque cana-de-açúcar é uma coisa brasileira. Tem-se hoje também em alguns países da América Central, como Cuba principalmente, mas o grande produtor de açúcar durante anos foi o Brasil. E o cacau, né? Todos esses produtos são produtos tropicais, que o Brasil produziu muito. Bom, os transgêneros. O que é trans, né? A gente tem aí a questão uma pessoa trans. Uma pessoa trans é uma pessoa que fez uma mudança, né? Então, um alimento transgênico, foi um alimento que sofreu uma mudança. Que mudança é essa? Uma mudança uma mudança genética, perdão. Ou seja, um alimento geneticamente modificado. Então, quando a gente fala de alimentos transgênicos, são alimentos que não são 100% natural. Ah, professor, mas a banana é natural. Então você está me dizendo que ela não é natural? Depende. A banana é natural se ela for orgânica, né? Como a gente viu. O que são os alimentos orgânicos? Alimentos que não utilizam nenhum tipo de química, nenhum tipo de genética, nenhum tipo de nada. Hoje em dia, né, os nossos alimentos, se você não compra um alimento orgânico, automaticamente é um alimento transgênico. Ou seja, um alimento geneticamente modificado. Que genética é essa que é modificada? São colocados insumos agrícolas no solo, são colocados uma espécie de força, eu esqueci o nome, mas é como se você injetasse uma coisa nos alimentos para ele crescer mais rápido, né? Como se fosse um anabolizante dos alimentos. Então, tudo isso acaba gerando uma modificação nesses alimentos. E aí a gente viu a importância
de lavar os alimentos para tentar retirar um pouco desses inseticidas, desses agrotóxicos que são jogados nos alimentos. Então, uso de sementes geneticamente modificadas, novas espécies mais resistentes, maior poder produtivo e o grupo Monsanto. Esse grupo é o grupo que mais produz agrotóxicos e elementos geneticamente para os alimentos serem modificados. E aí, esse ponto de interrogação, maior poder produtivo, né, é porque eles dizem que eles estão deixando o alimento mais robusto, mas está sendo mais robusto, mas com química, né? Então a gente sabe que química para o nosso organismo é bom. Então ele tem um poder produtivo como, né? Causando estragos. Então fica aí essa contradição em relação aos alimentos transgênicos. Bom, falta de histórico a longo prazo sobre efeitos dos alimentos modificados, ou seja, as polêmicas levadas a alimentos transgênicos. Diminuição na biodiversidade, porque você só fica produzindo aquilo. Monopólio das sementes, ou seja, você cria sementes geneticamente modificadas, ou seja, essas sementes não são mais naturais. Surgimento de novas pragas, mudança de hábitos alimentares. Por exemplo, glúten, né, que começou a surgir uma coisa é, geneticamente modificada e que gerou, por exemplo, muita intolerância em algumas pessoas. Existem várias pessoas que são tolerantes a glúten. Então, hoje em dia, né, grande parte dos alimentos já vem escrito, não contém glúten, ou para os alérgicos contém glúten. Então, quando a gente vai criando essa mudança, e essa mudança é massiva, né, porque uma coisa é você mudar uma coisa ou outra coisa é você mudar em grande quantidade. Isso acaba gerando certas polêmicas. Bom, outras coisas importantes sobre a agricultura são alguns termos que a gente vai começar a ver agora, mas não vai ver todos, porque senão vai ficar muita coisa essa semana. A gente vai ter uma live essa semana e nessa semana eu vou passar uma pequena atividade para vocês na live, então para não sobrecarregar a vocês. Então eu sempre tento ser o mais sensato possível, como se a gente estivesse em sala de aula, respeitando esse tempo. Vocês também têm que copiar, tá? Então, na próxima semana a gente vai continuar. O que eu quero deixar bem claro para vocês seriam os poceiros, né? Os poceiros e grileiros, que são duas nomenclaturas muito utilizadas quando se fala de agricultura, né? Então tem umas brincadeiras aqui, a palavra é poceiro. Alguém sabe o que significa poceiro, né? Poceiro é o sujeito que se apossou de terras do Estado, de devolutas, ou terras sem donos, não possui titulação de terra. Bom, o que são terras devolutas? Terras que o Estado tem, porém, ela não tem produtividade. Então, o poceiro ele foi lá e se apossou daquela terra, né? Geralmente, à base da força. E aí, obviamente, ele não possui a titulação, porque ele pegou aquela terra para ele, que estava ali devoluta, aquela terra que estava sem nada, e se apropriou daquela terra. Porém, ele não tem como comprovar. Grileiro, né? Grileiros são sujeitos que forjou documentos de posse de terra. Por que esse nome? No passado, se a gente pegar, por exemplo, documentos antigos, né, a certidão de nascimento do seu avô, a escritura do seu terreno, documentos antigos eles têm aquela aparência amarelada, aquela aparência de velho. Então, o que os grileiros faziam? Eles pegavam grilos, isso mesmo, por isso o nome, botava o documento numa caixa cheia de grilos e as fezes e urinas do grilo, ele deixa elas, né, essas fezes e urinas, deixam o documento com a aparência de velho. Então, o sujeito forjava um documento para falar que aquele terreno era seu e quando vinha fiscalização, olhava aquele documento com a aparência antiga. Você deve ter esse terreno há muito tempo, né? Olha esse documento, como é que está antigo. Então, ele forjava esse documento para se apropriar desse terreno, tá? E, no geral, o grileiro sempre está associado a
forjação de documentos em relação a terras. Então a gente vai parar por aqui. Até a live. E eu vou deixar os slides que vocês têm que copiar. Bons estudos. Até mais.